da Análise, episódio de hoje, Percy Jackson. Meu nome é Brenda Lipinharski, eu sou psicóloga especializada na fase da adolescência e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Percy Jackson. Pra quem não sabe, esse personagem mora num mundo em que os deuses da mitologia grega são reais. Toda aquela história de deuses do Olimpo, criaturas mágicas, o Minotauro, tudo isso é tudo verdade. E o Percy Jackson, ele é um semideus, ou seja, ele é filho de um deus do Olimpo, mais especificamente Poseidon. E na verdade, o que eu queria trazer sobre o Percy Jackson não é exatamente sobre o personagem, para isso eu vou deixar para um outro episódio, mas sobre a forma como esse personagem foi retratado nos livros e no filme. Que as adaptações literárias de livro para filme não são exatamente fiéis ao que os autores disseram, todo mundo sabe. Mas teve uma coisa em específico na adaptação do Percy que me deixou bastante angustiada desde a primeira vez que eu assisti o filme, que é o seguinte: no livro, que eu reli faz pouquíssimo tempo, os personagens principais eles têm entre 11 e 12 anos. E no filme, eles são retratados com 15 e 16 anos, o que muda completamente o nível de desenvolvimento que se espera do personagem no livro e no filme. Eles parecem até personagens completamente diferentes, completamente alheios um ao outro. E isso tudo fica bem marcado na relação do Percy com a Annabeth. Nos livros, o Percy ele tem uma relação com a Annabeth que passa pela amizade até o terceiro livro, quando ele começa a desconfiar que ele pode ter um processo de gostar da Annabeth. E o beijo mesmo sai só lá depois, lá no quarto livro, quem sabe lá no quinto, não lembro que eu ainda tô lendo o terceiro. Mas, no filme, já no primeiro livro, o Percy já descobre todos os sentimentos que ele tem por ela. E isso faz com que todo o relacionamento dele seja extremamente alterado, desde o primeiro livro. E eu fico imaginando, porque enfim, não foram feitos os demais filmes, né, foi feito só até o segundo, mas eu fico imaginando como que seria essa retratação deles quando eles estivessem lá no quinto livro, que teoricamente eles deveriam ter para mais de 20 anos. E isso me incomoda bastante, essa diferença de retratação do personagem no livro e no filme. Psicologicamente falando, a adolescência ela pode ser dividida em duas subfases. Duas subfases que são definidas a partir da atividade principal. Eu já expliquei aqui isso no outro vídeo, mas se você quiser dar uma olhadinha lá. A atividade principal é a atividade externa, ou seja, que a gente tem com o mundo, que define em qual fase do desenvolvimento a gente está. A adolescência ela tem duas, e são duas fases que se mesclam. Uma hora está em evidência em um momento, e depois a outra. Elas não deixam de existir, sabe? Elas coexistem com foco em uma ou em outra. A primeira atividade principal da adolescência é a atividade de comunicação interpessoal, ou seja, relacionamentos, né? Ter mais relacionamentos com pessoas diferentes, com grupos diferentes, é a característica principal da primeira subfase, que é retratada no livro. O Percy, com seus 11 anos, ele está descobrindo como ele se relaciona com os outros. Inclusive, nesse primeiro momento, ele tem um relacionamento com a Annabeth de maneira bastante conturbada. Ele dá umas tretinhas ali entre eles e a gente percebe que ele está descobrindo como que ele faz para ter esse relacionamento com a Annabeth. Já no filme, o Percy ele já é representado na segunda fase da adolescência, que seria a fase de preparação para o futuro. No mundo real seria de estudo, né? Mas como o Percy vive num mundo em que ele não estuda, ele está se preparando para esse mundo de outras maneiras. Mas enfim, ele já tem estabelecido formas de relacionamento, ele já tem um processo de consciência mais desenvolvido que o Percy do livro. E por isso, ele consegue desenvolver o relacionamento com a Annabeth de maneira muito mais rápida. São dois personagens que estão em dois momentos diferentes na mesma história. E isso acaba alterando todos os outros contextos sociais em volta desse personagem. Você já tinha pensado sobre isso? Comenta sua opinião aqui sobre a diferença entre o livro e o filme do Percy Jackson. E se você gostou do vídeo, curte e se inscreva no canal para você não perder nenhum conteúdo. Lembra que a adolescência é muito gostosa de ser conhecida, porque quando a gente conhece sobre ela, a gente consegue fazer com que ela seja a fase mais importante da nossa vida. Vamos juntos?